Como que eu ficaria de personagem de Simpsons? Como que eu ficaria como personagem de Turma da Mônica? Como que eu ficaria abraçando Jesus? Aqueles vídeos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube do Digital. E hoje a gente vai ver aqui com o Luigi a polêmica do ChatGPT e o Estúdio Ghibli. Por quê? Eu uso muito inteligência artificial para o meu trabalho como designer, estrategista, criadora de conteúdo para marcas e empresas. E eu vejo que as pessoas, assim, que não trabalham com isso, usam inteligência artificial com outro propósito, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre isso hoje aqui no nosso primeiro React e vamos lá. Vamos ver o que o Luigi tem a dizer sobre isso. Será que quando for a sua vez de perder o emprego por conta da inteligência artificial e você for reclamar disso no Twitter, no Threads, no Instagram, os artistas que hoje estão fazendo o mesmo vão ter empatia com você? Tem uma ideia sobre tecnologia nas pessoas que é um tanto quanto romantizada, né? Então, por exemplo, tem muita gente dizendo que ir contra o uso de inteligência artificial é contra algo natural da tecnologia, que é completamente natural que as coisas mudem, né? Veja, isso é uma visão... Isso que está acontecendo hoje em dia não é natural, não, gente. Só que não é natural, não. Muito infantil, que mostra um completo desconhecimento do que é a tecnologia. Tudo bem, não tem problema, nem todo mundo tem que ser um especialista em tecnologia. Eu mesmo não sou, né? Embora eu trabalhe com tecnologia desde muito cedo, desde sempre, assim, que eu me conheço como um profissional, como alguém que trabalha. Eu sempre trabalhei com computador, depois com criação de conteúdo. Eu era técnico de informática, eu programava, não sei se vocês sabem, o Luigi já foi programador. Então eu sempre estive ligado à tecnologia. E essa ideia que as coisas na tecnologia acontecem de forma orgânica, natural, isso é uma besteira, tá, gente? Pra se ter uma ideia, a própria Meta, que é uma das grandes big techs aí de conglomerados, investiu na última década e vai investir esse ano, assim, dezenas de bilhões de dólares em inteligência artificial. E aí essa primeira reflexão que eu quero trazer para vocês. Se a inteligência artificial, ela é de fato algo tão disruptivo assim como ela é vendida, ou ela é apenas, tudo isso é apenas um marketing pesado por parte dessas empresas, principalmente as big techs, para fazer com que a inteligência artificial pareça algo muito além do que ela é de fato. É que como eu falei, eu não uso a inteligência artificial do jeito como as pessoas usam, porque eu trabalho com isso, então eu já, né, me acostumei e tal, até que os conteúdos mesmo que eu produzo não parece que são feitos com inteligência artificial. E como que as pessoas usam, né, hoje em dia? Elas, como se fosse um filtro do Instagram. O que as pessoas querem ver? Como que eu vou ficar de tal forma, por exemplo? Como que eu vou ficar grávida? Como que fica um desenho meu com o Estúdio Ghibli? Como que eu ficaria de personagem de Simpsons? Como que eu ficaria como personagem de Turma da Mônica? Como que eu ficaria abraçando Jesus? Aqueles vídeos. Aí, assim, é para isso que as pessoas estão usando a inteligência artificial mesmo. Não tem propósito algum nisso. E essa massificação dessas produções, assim, eu fico olhando assim, aí a pessoa fala, eu não podia ficar de fora dessa trend. Mona, a única coisa que você precisava fazer é ficar de fora disso. Não tem porquê. Eu vou fazer meu bonequinho aqui de como que eu ficaria de Barbie com os meus acessórios. Sério? Sério mesmo. Tá. Entendeu? Porque quando eu que sou um cara que trabalha com criação de conteúdo, quando a gente vai ali para os finalmente, para o uso da inteligência artificial na criação de conteúdo que as redes sociais estão proporcionando, falando muito sério com vocês, são ferramentas assim para agradar gente deslumbrada. Então assim, é o YouTube que vai sugerir títulos de vídeo, é o Instagram que vai sugerir respostas prontas, vai criar um avatar seu de inteligência artificial, é o TikTok que vai... Então assim, a gente percebe no fim do dia que são mais ferramentas tais quais Photoshop, CapCut, sei lá, para você fazer edição de legenda e tudo mais, adicionar música, do que de fato algo completamente disruptivo. Mas as pessoas enxergam isso como algo completamente inovador, completamente assim, de outro mundo. E aí eu me pergunto, cara, isso de fato é tão disruptivo assim? É de fato assim algo realmente extremamente inovador? Ou a gente está simplesmente caindo dentro de uma demanda artificial gerada artificialmente por essas big techs para que a gente possa ficar usando essas inteligências artificiais e aí sim justifique o gasto que elas tiveram? Porque a Meta não vai investir 40, se não me engano, 40 a 60 bilhões de dólares em inteligência artificial para que ninguém use, para que seja simplesmente mais uma ferramenta.
A mentinha. Isso até é um conselho que eu dou. É assim. As Big Techs, elas querem que você use, né? É justamente isso. Eles querem que você faça o seu avatar. Eles querem que você, né, se imagine ali e vê como que você ficaria abraçando Jesus. Mas até que ponto eu não... Muito para os alunos do Formando Creator, né? Sempre que uma rede social lança uma aplicação nova, um filtro novo, alguma bobajadinha nova, use porque ela quer que você use, tá? Use ao seu favor, porque ela gastou muito dinheiro ali em pesquisa, em implementação, para o negócio ficar escanteado. Não, então elas querem que você use. E essa mesma lógica, para mim, aplica no uso de inteligência artificial. Hoje em dia, muitas empresas, pessoal de marketing digital, todo mundo agora tem a sua inteligência artificial. Olha a minha inteligência artificial, ela vai trabalhar para você. E aí, assim, basicamente não tem nada do que, sei lá, é o ChatGPT, sabe? E aí fica aquele dramalhão todo em cima dessas ferramentas. Então eu sempre faço essa... As pessoas hoje, elas querem vender, né, os próprios agentes ali, você consegue montar o seu... como se fosse o seu ChatGPT, que no fundo é só o ChatGPT. Ele está setado ali de uma forma que, se você pegar para aprender, você consegue fazer também. Mas não, as pessoas, elas querem prontas, aí elas compram. Aí tem muita gente que vende, né? Então... A reflexão, quando, por exemplo, eu vejo muito conteúdo de inteligência artificial na minha timeline. Você provavelmente é consumidor de conteúdo, já deve ter visto muitos vídeos, já deve ter visto tua mãe assistindo, teu pai ou você mesmo assistindo conteúdo feito 100% com inteligência artificial. E aí vem a grande questão, que eu sempre faço também. Isso é uma demanda artificial gerada pelas plataformas, ou seja, elas vão impulsionar conteúdos gerados por inteligência artificial para que as pessoas consumam isso, e esses conteúdos tenham visualização, tenham projeção, e aí os outros criadores pensam assim, olha, as pessoas querem assistir conteúdo de inteligência artificial. Gente, ninguém quer assistir coisa de inteligência artificial, eu acho. Pior que tem gente que... Vídeo de gatinho. Já viram, né? Vídeo de gatinho. Às vezes eu vejo minha mãe compartilhando vídeo de gatinho feito por inteligência artificial. Aí... querem consumir conteúdo de inteligência artificial. E aí vai criando um ciclo. Mas uma demanda... Nossa, como eu gosto. Eu não duvido de mais nada. Aonde a pessoa começa a produzir conteúdo de inteligência artificial da plataforma que ela lançou, que ela investiu bilhões, e aí a plataforma justifica para os seus acionistas. Ó, tá vendo? Estão usando a inteligência artificial. Porque não me parece uma demanda orgânica das pessoas. Eu não consigo enxergar uma demanda, um clamor popular por conteúdo feito por inteligência artificial. Porque, francamente, 99% é bobajada. Não tem nada de interessante, não tem nada de criativo. Conteúdos feitos por inteligência artificial. Eu uso a inteligência artificial para produzir conteúdo para os meus clientes, porque a forma como eu trabalho, a minha necessidade do trabalho justifica esse uso, tá? Isso, ok. Mas a forma como eu uso a ferramenta para criar conteúdos é uma forma diferente. A forma que eu uso traz resultado, não fica de uma forma robótica, porque eu aprendi a usar a ferramenta. Aí sim, aí tudo bem, faz parte do meu trabalho. Mas é que as pessoas têm muito conteúdo que a gente sabe. Hoje em dia, eu já consigo bater o olho e saber. Isso aqui foi feito por ChatGPT. Porque tem gente que não muda nada. Tipo, pega lá, pronto, Ctrl-C, Ctrl-V, achando que tá arrasando. E não é bem assim. Se a pessoa ela quer usar para não parecer que foi feito, aí ela tem que intervir e mudar algumas coisas ali. Mas aí é a forma como a pessoa sabe usar a ferramenta. Aí é diferente. Ativo é algo sem vida, morto, completamente irrelevante, seja do ponto de vista de conhecimento, seja do ponto de vista de entretenimento, mas parece mesmo assim coisa de gente deslumbrada, assim, meu Deus, como seria uma formiga tocando saxofone? E assim, com todo o respeito do mundo pra você, pra quem gosta, mas, cara, quanto tempo da sua vida você vai ficar refletindo sobre o conteúdo de uma formiga que toca saxofone? Veja, o ponto meu é, esse tipo de conteúdo, ele não tem a relevância que as plataformas fazem ele parecer que tem. E aí, a gente chega nessa questão. Usar uma ferramenta de inteligência artificial no seu dia a dia é algo que realmente é necessário no seu trabalho? É uma demanda artificial? Eu acredito
que a inteligência artificial, enquanto ferramenta mesmo, assim, que você pode usar para estruturar um roteiro, estruturar uma planilha, organizar, te dar, sei lá, direções, eu acho que ela realmente cumpre bem esse papel. Não, assim, de verdade mesmo, assim, é algo que está ajudando muita gente. Agora, Gente, antes, quando eu precisava produzir conteúdo para cliente, eu precisava ler artigo, eu precisava assistir vídeo no YouTube, precisava ficar pesquisando. E hoje, tendo essa ferramenta, né, o meu trabalho em si facilitou muito mais. Muito, é muito, muito, muito mesmo. Então, hoje, eu ainda consigo cobrar mais caro, porque é o conhecimento que eu tenho, e isso ninguém vai tirar de mim. E eu trabalho menos. Então, assim, pra mim, eu que trabalho com isso, é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa. Eu até pago o ChatGPT, pago lá R$100 por mês para acessar o ChatGPT Premium, que nem tem tanta diferença assim, mas uma questão da memória, né, que ele fica muito limitado no gratuito. E eu lembrando de quando eu produzia conteúdo, assim, no pelo mesmo, sabe? Pegar para escrever do começo ao fim. Gente, hoje eu já não me imagino mais tendo que fazer isso. Olha que doideira. A gente chegou num ponto em que ficou tão automatizado que se eu hoje for pegar para fazer um conteúdo assim de um cliente, né, um nicho que eu não conheço, uma coisa assim que eu teria que pesquisar para saber sobre o assunto, para eu poder passar uma informação correta, né, para o público, ia levar muito mais tempo do que fazer com o ChatGPT, que hoje eu só escrever um prompt ali que ele cria um conteúdo maravilhoso e que vai trazer cliente para o meu cliente. Então, tem que saber usar. Inteligência artificial, nesse ponto de algo completamente inovador, eu ainda tenho um pouco de pé atrás. Não porque eu sou negacionista de tecnologia, mas é porque me parece realmente uma demanda artificial criada por essas empresas que investiram bilhões e bilhões de dólares nessas ferramentas e agora precisam que as pessoas usem. Isso é basicamente o capitalismo. Você não vai investir tanto dinheiro assim numa coisa. E você? Você fez o seu avatar de Estúdio Ghibli? Você participou nessa trend? Você falou assim, nossa, eu não posso ficar de fora. Você poderia muito bem ter ficado de fora. Você fez. Olha lá, hein? Que as pessoas não terão interesse em usar. E aí a gente entra nessa questão que, por exemplo, rolou essa trend aí sobre o Estúdio Ghibli. Né? Eu penso da seguinte forma, vamos ouvir o que artistas estão falando. Porque, em um primeiro momento, quando fala que a inteligência artificial roubará empregos, e já está fazendo isso... Desculpa te interromper tanto assim, Luigi, mas é que eu lembrei de um negócio. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas teve a história de uma mulher que ela fez uma exposição de artes. Ela fazia quadros e tal, era muito caro. E depois descobriram que o foi feito por inteligência artificial e ela se pagando como se não, eu que fiz isso aqui, eu que pintei isso aqui. E não, inteligência artificial. Vê se pode. Esses artistas, ilustradores, editores, dubladores, pessoal que trabalhava com legenda, com idiomas, etc. Essa galera está sendo impactada já no presente. Então a gente está assistindo, em tempo real, algumas categorias de trabalhadores ou perdendo mão de trabalho, ou tendo seu trabalho completamente desvalorizado, sendo substituídos, sendo mandados embora. Por exemplo... Se você não souber usar o ChatGPT da forma certa, não perca seu trabalho. Aprenda a usar a tecnologia ao seu favor. Olha lá, hein? Ele CEO da Chili Beans disse em entrevista mesmo que ele demitiu, se não me engano, 25% do departamento de marketing dele para colocar inteligência artificial. Então, olha, nessa conta foi, criativo, foi redator, foi social media, cara, foi ilustrador, foi editor. Então, é uma questão que mais cedo ou mais tarde, esse deslumbramento com inteligência artificial pode ir roubando uma série de trabalhos, de empregos. Só que a gente não se importa porque a água não está batendo na sua bunda. Então, como não é comigo, por que eu vou parar para prestar atenção nisso? Certo? Mas eu acho que vai mais além. Vai mais além no sentido de até que ponto essas empresas, para maximizar seus lucros, ao invés de eles sucatearem trabalhos, eles vão pegar essas inteligências, elas vão usar dessas inteligências artificiais para realizar tarefas, até então, feitas por humanos,
mas que são tarefas extremamente específicas, extremamente técnicas, e que, embora sejam extremamente específicas e técnicas, o olhar humano faz toda a diferença. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um laboratório. Você vai lá, faz o exame, pô, o computador vai, imprime, faz toda a tarefa, pá, não sei o quê. Só que você sempre vai ter um olhar humano ali para olhar os seus índices, para olhar seus dados, etc, etc. Cara, a partir do momento que a gente começa a automatizar isso com inteligência artificial, esses trabalhadores vão perdendo seus empregos. A partir do momento que você tem toda uma estrutura, por exemplo, de planos de saúde, que são geridos por inteligência artificial, cara, você vai começar a ter uma demissão em massa de uma série de profissionais de saúde que até então não sonhavam em perder o emprego, né? Então eles viam lá os artistas reclamando de inteligência artificial, mas assim, o que isso me atinge, né? Eu não vou, eu sou radiologista, eu sou, sei lá, sou enfermeiro, eu sou nutricionista, né? Ou eu trabalho com educação. A minha irmã é designer de interiores. Aí você pensa numa coisa assim, tipo, nossa, tá, uma coisa a pessoa ela tem que ir lá, mexer no programa, tal, criar do zero, tem que pensar no cenário, na decoração. Esses dias eu peguei e tirei uma foto da minha casa, da área de fora externa, porque eu queria fazer uma coisa diferente lá. Mandei a foto pro ChatGPT e falei, faz um negócio aqui, decora, coloca umas plantas aqui e que eu quero ver como vai ficar. Olha só. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha isso. Essa é a parte fora da minha casa que o ChatGPT... Ah, deixa eu mostrar como era antes, né? Mas olha, antes, né, como tá agora, tá aqui uma bagunça. E como ele fez. Então, assim, aí eu pedi também, faz um meu escritório lá, tal. Olha só. Né, por exemplo, aqui, ó, meu escritório aqui, e pedi para ele montar um negócio aqui, ó. Aí tá. Olha como também o trabalho da minha irmã, que é designer de interior, também corre o risco de perder o trabalho, porque as pessoas, elas querem saber, né? Elas têm esse negócio de e eu, né? E eu? Como que eu ficaria de personagem de Simpsons? Como que eu ficaria de Turma da Mônica? E eu, né? E como que eu ficaria com cabelo diferente? Como que ficaria a decoração do meu quarto? Como que ficaria aqui a decoração da minha sala? O que eu posso fazer? Decora aqui pra mim, muda a cor da parede pra eu ver como vai ficar. Olha isso, que doido, né? Física, ou até mesmo eu sou um advogado. Mas será que o ChatGPT vai substituir o advogado? E eu acho que essas são as questões que a gente tem que fazer quando a gente olha o desabafo dos artistas. Veja, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui, como diz, no pelo, tá? Não preparei roteiro, nada, eu queria simplesmente falar sobre esse tema para que isso possa gerar comentários da parte de vocês, sem que fique algo muito robotizado da minha parte aqui também, para evitar polêmicas e tal. Então eu tô deixando fluir mesmo o que eu penso. Mas assim, a gente olha para esses artistas e a gente não imagina até onde essa inteligência artificial pode ser usada para substituir trabalho. Então, vamos pegar o advogado. Será que o advogado vai perder o emprego? Cara, obviamente um advogado formado, estabelecido, ele não vai perder o emprego com o ChatGPT. Mas será que o uso do ChatGPT ou da inteligência artificial aí não vai criar uma barreira muito alta para que novos advogados recém-formados, ainda inexperientes e tal, não vai criar uma barreira de entrada para que essas pessoas comecem a atuar no mercado? Ou então, fazer com que o salário médio pago para um advogado caia drasticamente? E aí, outra questão, até que ponto uma inteligência artificial... Um outro ponto, desculpa te interromper de novo, tá, Luigi? Mas, por exemplo, eu, né, designer, social media, estrategista, designer, né, vamos colocar aqui que já era. Mas, né, a criação de conteúdo e tal. Como eu falei, hoje, com a ferramenta, o meu trabalho fica muito mais fácil, eu trabalho menos e eu consigo cobrar mais porque eu tenho conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de mim. Então, a forma como eu uso o ChatGPT, ele me traz retorno.
Então, da mesma forma, um advogado que tem muito conhecimento, que ninguém pode tirar dele, que nem o ChatGPT tem aquele conhecimento, as experiências que ele tem, usando o ChatGPT para facilitar o trabalho dele, né? Poupar tempo. Gente, poupar tempo. É isso como eu vejo a questão dessas ferramentas. Vai me poupar tempo. Então, a gente tem que pensar nisso também. Que não cria nada, gente, isso é importante. Até que ponto ela é capaz de olhar para dados, olhar para questões humanas e tomar decisões, ter iniciativas, buscar soluções que aquela pessoa em si precisa, né? Aquele Luigi que, né, o nome dele é diferente do meu, tá? Eu sou o Luigi, mas que foi lá, matou o CEO lá, o bilionário, caramba. A empresa de plano de saúde dele, uma das reclamações é que eles já estavam usando a inteligência artificial para definir ali quem tinha direito ou não a questões de seguro-saúde, de plano de saúde, etc. Então, veja, hoje, aonde eu quero chegar aqui? Eu estou tentando costurar meu raciocínio aqui, eu espero que vocês estejam entendendo. Aonde eu quero chegar? É como se hoje todo mundo estivesse olhando para trend do Estúdio Ghibli, para a ilustraçãozinha, e falando assim, esses artistas estão reclamando? De barriga cheia, é mais uma ferramenta, é o curso natural da história, é o uso da tecnologia, não tem o que fazer. Só que quando uma ferramenta de inteligência artificial, que não o ChatGPT, não o Midjourney, sabe? Desculpa te interromper de novo, Luiz. Essa questão dos artistas é totalmente diferente. Isso pega muito mais, porque quando a gente fala de ilustração, de arte, né, dessas coisas assim que depende da criatividade humana, isso sim corre perigo, corre risco. Imagino que tenham muitos artistas que estão, né, perdendo ali clientes, né, perdendo trabalho e tal, principalmente artistas que trabalham com commissions, que se antes já era difícil, imagine agora, né? Mas também, em contrapartida, qual que é a minha visão sobre isso? Vai ficar muito massivo a arte feita por inteligência artificial e quem vai se destacar vai ser os criativos, as pessoas mesmo, os artistas, que eles próprios fazem, né, as suas artes, que não depende da criação da inteligência artificial, porque tem muito isso também. Pessoas dependentes de inteligência artificial para poder executar o trabalho e que com o tempo, depois de um tempo, não vai conseguir mais pensar por si próprio, porque está totalmente dependente da ferramenta, está totalmente acostumado. Eu, por exemplo, eu me coloco nisso. Como eu falei para vocês, antes eu tinha que pesquisar artigo para criar um post de um cliente. E hoje aqui em 5 minutos eu tenho um conteúdo pronto, um roteiro de vídeo, uma estratégia mensal, sabe? E que se eu não tomar cuidado, se eu não prestar atenção, eu também vou ficar dependente dessa ferramenta. E eu não quero ficar dependente dessa ferramenta, porque eu tenho que prestar atenção nisso também. Então, tem esse ponto. Para os artistas, é muito mais difícil hoje em dia, porque é só você escrever um negócio lá, faz uma caricatura de mim e do meu gato, né? Porque muitas pessoas, né, pagavam artistas para fazer esses desenhos. E hoje em dia, não, é só você mesma ir lá. Eu acredito que assim, as pessoas são preguiçosas, né? Elas não vão atrás de fazer as coisas, ainda assim elas preferem pagar alguém para fazer isso. Mas o tanto de gente picareta. Eu acredito que não. Porque hoje pode ser sim algo que de deslumbrado, achar que, ai meu Deus,
de título de vídeo, de título de conteúdo, conteúdo que está em alta, o que as pessoas querem ver. Essencialismo. E agora que eu terminei ele, eu percebi, eu sou uma pessoa essencialista, assim, de nascença.